E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente avaliar a contratação, falar mais sobre o jogador, né, e apresentar Yannick Bolasie, atacante congolês que tá chegando ao Cruzeiro para a disputa da temporada 2025. Ele esteve no Criciúma na última temporada, fez aí um bom campeonato brasileiro, apesar do rebaixamento do clube carvoeiro, né, e tá chegando ao Cruzeiro sem custos, né, pra compra do passe, chegando apenas por salário, luvas, enfim. O Bolasie que tá com 35 anos, tá, e assina contrato com o Cruzeiro por uma temporada. Então nesse vídeo falaremos um pouco dessa trajetória do Bolasie, né, lances, estatísticas, aí por onde ele jogou, e foram vários clubes numa carreira bem longeva. O Bolasie é meio cigano da bola, mas lembro que o vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. Se você ainda não fez a sua verificação de identidade na Betfair, é necessário para manter a sua conta ativa, tá? E se você ainda não tem conta ativa na Betfair, pode entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu cadastro, que sempre tem ótimas cotações, tem umas ofertas interessantes também final de semana, enfim, a Betfair é uma casa de apostas realmente muito completa e confiável. Só que a gente deve sempre lembrar, hein? Apostas esportivas são para maiores de 18 anos, para serem feitas com responsabilidade e apenas com o intuito de se divertir. Yannick Bolasie Yala nasceu na cidade de Lyon, na França. Ele é filho aí de pais congoleses, né? Nascidos no Zaire, né? País que depois se tornou a República Democrática do Congo. Antes de 1 ano de idade, a família do Bolasie, e ele obviamente foi junto, né, se mudaram para Inglaterra, tá? Moravam ali num bairro de Londres, e justamente por ter crescido, né, e vivido praticamente a vida toda na Inglaterra, o Bolasie tem também a cidadania inglesa, tá? Ele é francês, inglês e congolês, que inclusive é a seleção que ele defendeu como jogador. O Bolasie não defendeu grandes clubes aí na sua formação, tá? O primeiro registro que a gente tem dele jogando é no Hillingdon Borough, na temporada 2006-2007, que era inclusive um time não profissional, né, fora ali das 4 primeiras ligas no futebol inglês. Na temporada 2007-2008, ele tem a primeira experiência fora do país, que ele vai jogar no Floriana, de Malta, joga 24 partidas e marca 4 gols. No meio de 2008, ele faz um teste no Plymouth, que na época era um time que estava disputando a 2ª divisão inglesa, né, Plymouth Argyle. Ele assinou o contrato com o clube, mas não foi aproveitado no primeiro momento, tá? Ele foi emprestado para o Rushden e Diamonds, que era um time que ele atuou, inclusive, nas categorias de base. Eles estavam, na época, ali numa 5ª divisão, e na reta final dessa temporada 2008-2009 ele defende o Barnet, que estava na League 2, a 4ª divisão inglesa. Entre 2008 e 2010 o Bolasie jogou 48 vezes com a camisa do Barnet, marcando 5 gols e dando 4 assistências. E aí o Plymouth, que tinha caído para a 3ª divisão, resolveu dar uma oportunidade e aproveitar o jogador. Em aproximadamente 1 ano e meio de clube, ele jogou 54 partidas, marcando 8 gols e dando 2 assistências. No meio de 2011 o Bolasie troca de clube e ele sai do Plymouth e vai jogar no Bristol City, que estava na Championship, né, a 2ª divisão inglesa. Por lá ele jogou 25 partidas, marcou 1 gol, não teve aí um desempenho brilhante, mas acabou chamando a atenção do Crystal Palace, que na época era um time de 2ª divisão, mas o Bolasie conseguiu surpreender e fez uma temporada muito boa, ajudando o time a conseguir o acesso para a Premier League. Nessa temporada 2012-2013, o Bolasie jogou 48 partidas, marcando 3 gols e dando 8 assistências, e esse destaque fez com que os caminhos para o jogador se abrissem no futebol inglês, mas também na seleção, tá? Porque em 2013 vem a primeira convocação dele para a seleção do Congo. No dia 24 de março de 2013, República Democrática do Congo 0, Líbia 0, foi a estreia de Bolasie com a sua seleção. E só para encerrar esse capítulo, ele jogou um total de 52 vezes pelo seu país, marcando 9 gols e dando 3 assistências. E para a temporada 2013-14, agora o sarrafo ia subir, né? O cara ia enfrentar pela primeira vez uma disputa de Premier League, né? Conseguiu chegar no mais alto nível do futebol europeu. Nessa primeira temporada do Bolasie não teve muito destaque. Ele jogou 30 partidas pelo Crystal Palace, não fez gol, deu aí 4 assistências, sendo na maior parte do tempo um ponta esquerda mesmo. Na temporada 2014-2015, o Bolasie conseguiu render melhor nesse alto nível, conseguiu se destacar mais. Sempre foi um jogador a chamar muita atenção pelos seus dribles diferentes, né? Às vezes até um pouquinho extravagantes, mas nessa temporada 14-15 ele jogou 35 vezes pelo Palace, marcou 4 gols e deu 6 assistências. E um detalhe, talvez vocês falem assim, pô, mas o Bolasie nunca passa de 40 jogos numa temporada, só quando estava na 2ª divisão. Então, gente, o Crystal Palace raramente passava de 40 jogos na temporada.
tem os 38 jogos da Liga e o quanto mais avançasse nas taças, e o Crystal Palace não é um grande clube. A temporada 2015-16, que foi a última do Bolasie no Crystal Palace, foi a que ele teve melhores números, tá? Individualmente ele se destacou mais, mas coletivamente o time correu risco de rebaixamento, ficou em 15º. Nos anos anteriores, o Palace estava sempre ali no meio de tabela, um pouco mais tranquilo. Mas nessa temporada então, 15-16, 31 jogos do Bolasie, 6 gols marcados, 6 assistências. Não jogou mais porque ele teve uma lesão muscular que o tirou dos gramados por aproximadamente 2 meses ali, entre dezembro de 15 e fevereiro de 2016, mas estava sempre sendo aproveitado, normalmente na ponta esquerda, às vezes no comando de ataque e até na ponta direita também. E no meio de 2016, o Bolasie é vendido do Crystal Palace para o Everton, também da Premier League, por 30 milhões de euros, tá? Um valor muito alto para a época, o recorde do clube, inclusive. Ele até jogou a primeira partida da temporada pelo Palace, mas aí fecharam a transferência para o Everton e ele estreou pelo clube no dia 20 de agosto de 2016. O Everton começou bem a temporada, o Bolasie se tornou titular, chegou a dar 4 assistências e fazer um gol pelo clube. Ele não estava arrebentando, jogando no mais alto nível, mas estava conseguindo compor bem um plantel do Everton que disputava ali na metade de cima da tabela. Até 4 de dezembro de 2016, um jogo contra o Manchester United, empate por 1-1, o Bolasie rompe o ligamento do joelho. Fim de temporada para ele, que jogou apenas 16 partidas pelo Everton, marcou um gol e deu 4 assistências. O Bolasie ficou mais de um ano sem jogar, tá? O seu retorno ao futebol foi 11 de dezembro de 2017, que ele jogou uma partida do Sub-23 do Everton, jogou ali meia hora contra o Leicester, e o seu retorno de verdade, né, ao time principal do Everton, 26 de dezembro de 2017, ele jogou 60 minutos. Depois alternou entre titularidade e suplência, mas com muita dificuldade a voltar a jogar no mais alto nível, tá? Ele teve apenas uma participação em gol nessa temporada, que foi inclusive um gol marcado contra o Manchester City no dia 31 de março e fechou a temporada com 17 jogos pelo Everton e apenas um gol, tá? Os Toffees não estavam acreditando tanto assim no jogador e o emprestaram para o Aston Villa na temporada 18-19. O Aston Villa estava na segunda divisão na época e o Bolasie chegou para ser uma opção de elenco, tá? Tanto que mesmo ele tendo marcado 2 gols nos 5 primeiros jogos, ele não recebeu vaga no time, não virou titular. O seu salário não era baixo, afinal era um jogador emprestado por um clube da Premier League e durante janeiro de 2019 foi feito um bem bolado ali, tá? O Bolasie deixou o Aston Villa e foi jogar no Anderlecht da Bélgica. Pelo Aston Villa, o Bolasie jogou 21 vezes, marcando 2 gols e dando 4 assistências, mas ele foi titular em apenas 9 partidas. E no Anderlecht o Bolasie chegou muito bem. Na terceira partida pelo clube ele já fez um gol de vitória contra o Royal Antuérpia, posteriormente num grande jogo contra o Club Brugge, marcou os 2 gols de um empate por 2-2 e teve um desempenho bem interessante, porque em 17 partidas pelo Anderlecht ele marcou 6 gols e deu 3 assistências, ou seja, 9 participações diretas em gol, o que é um número muito bom para um ponta. Terminou o empréstimo na Bélgica, o Bolasie foi dessa vez emprestado para o Sporting de Portugal, tá? O Everton da Inglaterra, né, que era dono dos direitos, não contava mais com o jogador mesmo. Ele disputou toda a temporada 2019-20 pelo Sporting, não foi bem, tá? Jogou um total de 25 partidas pelo clube, marcou 2 gols, deu 1 assistência e teve 2 expulsões, inclusive. Foi uma temporada ruim do clube, o Bolasie não deixou saudade nenhuma no Al-Walad e para a temporada 2020-21 foi novamente emprestado, dessa vez para o Middlesbrough, que estava na segunda divisão inglesa. Ele chegou a ficar no Everton por 6 meses parado, tá? Não foi inscrito aí para a disputa das competições, né? Também não achou um clube no primeiro momento, mas aí em janeiro apareceu o Middlesbrough e ele até conseguiu jogar bem. Foram apenas 15 partidas com a camisa do Boro, mas o Bolasie marcou 3 gols e deu aí 4 assistências, tá? Números razoáveis, né, para um time que não fez uma campanha brilhante. E para a temporada 2021-22, acabou o contrato do Bolasie com o Everton, ele ficou livre no mercado e assinou com o Çaykur Rizespor, que é um time da Turquia. Imagino que teve aí uma motivação financeira, né, porque os clubes turcos pagam muito bem, mas o Bolasie não teve sucesso aí na primeira temporada. Jogou 27 vezes pelo clube, marcou 2 gols, deu 1 assistência e o Rizespor foi rebaixado. O Bolasie seguiu no clube para a temporada 22-23 e acabou tendo a melhor temporada da carreira, pelo menos a nível de números, tá? Ele foi o artilheiro do time que conseguiu o acesso de volta para a primeira divisão turca. Bolasie jogou 28 vezes pelo clube, marcou 18 gols, deu 3 assistências e foi uma versão mais centroavante dele, tá? Ele deixou de ser aquele ponta jogando ali um pouco
pouco mais próximo ao gol, mas o bom desempenho na Turquia não representou ofertas muito interessantes de contrato. O Bolasie chegou a ficar aproximadamente 4 meses sem clube e em novembro de 2023 assinou com o Swansea City, né, que é um clube galês, mas que disputa a segunda divisão do campeonato inglês, e as coisas não deram certo para o Bolasie por lá. Ele jogou 12 partidas pelo Swansea, não fez gol, não deu assistência. É verdade que foi titular em apenas 3 delas, tá? Jogou aproximadamente 400 minutos apenas e rescindiu o contrato com o clube. E aí nós chegamos a essa insana temporada 2024 do Bolasie no Criciúma, né? Quando ele absolutamente do nada veio brotar no futebol brasileiro. A estreia dele pelo time carvoeiro foi no dia 13 de abril, num empate por 1-1 contra o Juventude, e na sua terceira partida, foi uma goleada por 4-0 contra o Vasco em São Januário, o Bolasie fez um gol, deu 2 assistências, deu uns dribles maluco, e aí todo mundo já começou a prestar mais atenção, né, num camarada que jogou Premier League e tudo mais, que vinha sumido no mapa aí, que aparece no Criciúma deitando o cabelo. Mas olha só um aspecto interessante. Nos 9 jogos seguintes, o Bolasie não fez gol nem deu assistência. Ele foi quebrar o jejum justamente contra quem? Contra o Cruzeiro, é claro, né? 3 de julho, Criciúma 1, Cruzeiro 0, gol do Bolasie. Rodada seguinte contra o Vitória ele dá uma assistência, depois ele fica no banco algumas partidas, preservado pelo aspecto físico, decide um jogo contra o Juventude em Caxias, marcando 2 gols, depois faz 2 vezes contra o Vasco de novo, né, dessa vez no retorno, engata outra, sequência ruim, vai dar uma assistência contra o Botafogo, né, num jogo improvável que o Criciúma buscou um empate no Rio de Janeiro, um belo cruzamento dele para um gol do Viseu, e já na reta final do Campeonato Brasileiro ele marca 2 vezes contra o Corinthians numa goleada por 4-2 que o Criciúma sofreu, né? O Bolasie fez 2-0 e o Tigre acabou entregando a rapadura no fim. O Criciúma terminou o ano rebaixado, mas o Bolasie teve aí um bom desempenho, tá? Foram 36 partidas pelo Tigre, 34 pelo Brasileirão e 2 de Copa do Brasil. E pegando dados apenas da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Foram 34 jogos, 27 deles como titular. O Bolasie marcou 8 gols e deu 4 assistências. Detalhe, ele fez 8 gols e perdeu 11 chances claras. Por que eu acho importante destacar isso? O Bolasie não é um goleador, tá, gente? Não é um matador, um finalizador implacável, não. Inclusive eu botei no vídeo aí diversos lances dele perdendo gols, tomando umas decisões malucas, porque ele é um jogador extremamente habilidoso, tem técnica, vai pra cima, faz coisas imprevisíveis, mas ele não é aquele jogador extremamente eficiente na cara do gol, tá? Então ele vai em alguns momentos fazer uma raiva na torcida, é bom a gente já ir preparando o espírito, mas é um jogador que pode em diversos momentos entrar numa partida e mudar totalmente o rumo dos acontecimentos. A gente viu, por exemplo, naquele Cruzeiro e Criciúma no Mineirão, o Cruzeiro venceu por causa do Cássio, né? Porque o Bolasie criou várias boas chances de gol ali que o nosso goleiro acabou evitando o pior. Algumas outras estatísticas relevantes, tá? O Bolasie criou 3 chances claras de gol, teve 75% de acerto nos passes, 19% de acerto nos cruzamentos, que é um pouquinho abaixo da média. O número dele de recuperações de bola por partida é bem baixo, tá? Não é um jogador de muitos desarmes. E ainda que o Bolasie chame atenção pelos dribles diferentões, ele teve aí um aproveitamento de 42% dos dribles tentados, tá? Em média, inclusive, menos de um drible por partida. Então ele não é um jogador regular, tá? O Bolasie tem momentos aí, jogos que ele entra com o cão, em outras partidas um pouco mais tímido. Ganhou 42% das disputas de bola que esteve envolvido, sendo que nas disputas aéreas esse número sobe um pouquinho para 45%. Tá? Na parte disciplinar não causa aí grandes preocupações, tomou 4 cartões amarelos, média de uma falta por jogo. Por tudo isso eu considero o Bolasie uma aposta do Cruzeiro, mas uma aposta boa, tá? Porque é um jogador que tem recurso técnico, né? A habilidade dele é absurda e é um jogador que faz algumas jogadas muito improváveis, né? Você olha e fala assim, o que esse cara tá arrumando? E muitas vezes dá certo, né? Mas é importante a gente se preparar também para essa questão do Bolasie não ser um exímio finalizador, ser um jogador que às vezes, né, vai fazer algumas escolhas de jogada que a gente vai se incomodar. É a trajetória de carreira dele, gente, tá? O Bolasie nunca foi um cara pra estar brilhando, tinindo e trincando no mais alto nível, fazendo tudo certo. Não. A passagem dele pelo Criciúma foi boa, tá? Ele era um jogador que conseguia ajudar bastante o time, mesmo nas partidas que ele não influenciou com gols e assistências. Na maior parte dos jogos que eu vi, pelo menos, o Bolasie foi sempre uma alternativa interessante, um cara que estava sempre buscando a finalização e acertando na maior parte
das vezes na reta do gol, o que eu já acho uma melhoria em relação aos atacantes do Cruzeiro, tá? E eu gostei bastante dessa aposta, né? Esse é um jogador que é experiente e tudo mais, mas a gente precisa de atacantes, tá? E quando a gente pensa no aspecto físico, realmente o Bolassi não tem um histórico de jogar 40, 50 jogos todo ano, tá? Mas eu não vejo ele como um cara que chegou ao Cruzeiro para ser titular e vai ser titular todo jogo. Não, ele vem para disputar espaço, então acho que é um cara que pode ser, às vezes, utilizado no segundo tempo das partidas. Dá para gerenciar bem essa parte física do jogador se o Cruzeiro fizer um bom trabalho. E é claro, tem a pré-temporada para deixar todo mundo aí na ponta dos cascos, tá? Então eu gostei bastante da contratação e gostaria que você deixasse nos comentários aí a sua opinião sobre o Bolassi, se foi um nome interessante ou não. Também não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!